Boa noite, navegantes. Continuando a nossa série de vídeos sobre os fascismos na história do Brasil, hoje eu queria falar um pouco sobre o fascismo na Primeira República. É uma parte que a gente pouco utiliza. Depois do processo de libertação, ou melhor, de proclamação da República em 1889, e a presença maciça do governo entre os governos Deodoro e depois Floriano, os governos militares começaram a fazer a sua política, que a gente chama de política do café com leite. Campos Salles, como todos sabem, foi um dos presidentes que estiveram diante desse processo para que houvesse uma formação social e direta relacionada aos conceitos diretos de uma nacionalidade que ainda não existia no Brasil. Bom, houveram ainda, durante o início dos governos civis, ocorreram ainda revoltas populares. Essas revoltas populares de cunho ainda monarquista e ou separatista estavam correlacionadas a não vontade de permanecer num governo talhado sobre a ideologia de Comte. Por que não ao governo do Comte, a ideia de Comte? Comte era um filósofo italiano, e esse filósofo italiano era basicamente formador do que a gente chama hoje de um fascismo direto. Dentro dessa perspectiva, o Brasil atravessa problemas enormes. E um dos problemas que ele passa acontece no sertão da Bahia, entre 1897, no ano de 1897, quando, na realidade, nós temos uma revolta popular, que nós chamamos de guerra, mas é uma revolta popular, e que ela se predispõe a ser uma mínima formação de um ideal diferenciado para a política brasileira. Primeiro, a política, depois da implantação da República, a Igreja Católica perdeu totalmente seu poder. Segundo, todos aqueles que eram contrários ao ideário da República eram considerados ilegais. Então, no sertão da Bahia, um homem se levanta e começa a fazer uma caminhada ainda no século XIX, ainda no auge do Império, e ele começa a angariar muitas pessoas. Esse se chama o Bom Conselheiro, ou Antônio Conselheiro. Ele se infiltra em uma fazenda desocupada, em uma terra desocupada no recôncavo baiano, no lugar chamado Morro da Favela. Morro da Favela por quê? Porque lá existia uma planta que se chama favela, que é muito comum no Nordeste. Ela é do agreste, ela é uma planta extremamente seca e ela tem poucos recursos. Era mais ou menos o que existia naquela região. E lá eles criam um arraial de Canudos, ou melhor, de Monte Belo, Belo Monte. E Belo Monte é uma região próspera. Ao redor de Belo Monte, os comerciantes vendem para Antônio Conselheiro produtos de primeira necessidade. Mas até o momento em que um dos comerciantes decide não vender mais a ele e engana Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, por ser um homem basicamente rústico, um homem basicamente bruto, não era um homem com uma educação formal, ele simplesmente ordena que
o povo da região, o povo que está o acompanhando, vá até o arraial e tomem os produtos que eram destinados a ele. Durante 3 fogos, a gente chama de 3 fogos porque na realidade vão ser as 3 batalhas principais. Os 2 primeiros sairiam vitoriosos os homens de Belo Monte. E o terceiro estava nas mãos do pai. Isso, palavras de Antônio Conselheiro. No primeiro eles venceram, no segundo eles venceram e inclusive mataram o principal coronel do exército brasileiro, o chamado Corta-Cabeças, o coronel Moreira César, em um tiro direto no coração, e a sua arrogância tão grande que não conseguiu entender que os homens precisavam descansar. Dentro dessa perspectiva, o Brasil viveu uma guerra dentro de um movimento simples. E durante toda a Primeira República, nós conhecemos movimentos nacionalistas basicamente formados por uma junção de fatores externos. O primeiro fator externo e mais importante é, após a decisiva batalha em Canudos, é a predominância de pessoas oriundas da Europa e que trazem para o Brasil conceitos novos que ainda não eram utilizados, como o anarquismo, o socialismo e outras ideias. E o fascismo de Comte vai ser extremamente funcional para manter a ordem e o progresso necessário. Já no governo Rodrigues Alves, nós tivemos um princípio e uma mobilização total com o fechamento do Congresso e a imposição de uma lei marcial para a reconstrução da cidade do Rio de Janeiro, que foi o que a gente chama de bota abaixo de Pereira Passos, e a construção e a formulação das vacinas de Oswaldo Cruz. A tentativa de erradicar de vez o processo da peste bubônica e da varíola. Essas duas que eram as maiores doenças existentes no Brasil. E, uma terceira muito importante, a febre amarela, que hoje voltou. Dentro dessa perspectiva, Rodrigues Alves fechou o Congresso. Foi a primeira vez que o Congresso Nacional foi fechado durante a República. Rodrigues Alves era um ávido participante e veemente conciliador da ideia de Comte, que era implementar um governo forte, que impedisse que os anarquistas, que os socialistas e que todos os istas pudessem ter acesso ao governo, caçando e destruindo todos aqueles que eram contrários à sua forma de governo. Dentro dessa perspectiva, a cidade do Rio de Janeiro foi totalmente remodelada por Pereira Passos. Deram literalmente um golpe de Estado dentro de uma república. Mais ou menos como no episódio 2 de Star Wars, quando Anakin Skywalker começa a entender que a república pode ser mudada por uma ditadura. E isso daí ocasiona problemas sérios. Durante toda a República Velha, nós tivemos a presença muito forte de um extremo nacionalismo e de um extremo processo fascista. Durante a Primeira República, o que a gente chama de República Velha, nós tivemos muito contato com franceses e alemães.
Esses dois têm ideias totalmente opostas. O Brasil, ele namora muito a ideia dos alemães de uma ideia de militarização, de formação militar e de contexto militar. Inclusive, existe um período em que os jovens militares brasileiros vão para a Europa e que nós chamamos esse período de período dos jovens turcos, onde os alemães ensinam técnicas para os brasileiros de luta e de guerrilha. Posteriormente, nós assinamos um contrato com os franceses, e esse contrato com os franceses nos dá uma ideia diferenciada do exército alemão. O exército alemão tinha a ideia de avançar, de uma blitzkrieg, uma guerra relâmpago, enquanto o exército francês tinha uma ideia de ser o ideal de ser uma guerra estacionária, de defesa do território. Não por isso, não menos por isso, o Brasil constrói, no decorrer da República Velha, ainda fortalezas. A última fortaleza construída foi o Forte de Copacabana, que, na realidade, quando foi ser implementado as torretas de canhões Krupp, que eram alemães, o Brasil cortou relações com a Alemanha e instalaram os canhões, e o Brasil só foi atirar pela primeira vez com esses canhões em 1923, quando nós voltamos a ter relações comerciais e boas relações sociais com a Alemanha no pós-guerra. Dentro dessa perspectiva, eu quero lembrar a vocês que todo esse processo fascista que existe durante a República Velha está descrito por Zé Murilo de Carvalho em seu livro Os Bestializados, de forma genial. Nós fomos bestializados durante toda a Primeira República. Nós não tínhamos a mínima noção do que estava acontecendo. A República, ela foi nos imposta e dela nos foi colocada a goela abaixo, sem termos o direito de opinar sobre um processo democrático de direito. Por isso eu digo a vocês, não existiu ainda no Brasil, neste período, um processo democrático de direito. O processo democrático de direito só vai acontecer a partir de 89, quando da eleição de Fernando Collor de Mello, tá? 100 anos após a proclamação da República. Nesse período todo, nós não temos uma democracia reta e direta. Nós temos espasmos de democracia. Mas esses espasmos de democracia nós vamos falar, sim, num próximo vídeo. Nesse vídeo eu ainda tenho que falar com vocês de dois movimentos muito importantes. O primeiro movimento é o movimento da revolta dos marinheiros, do Almirante Negro, onde os marinheiros eram maltratados e viviam sobre a chibata. E o outro movimento é o movimento tenentista em 1922. Este movimento tenentista em 22 dá início a uma ruptura do processo fascista no Brasil, que vai ocasionar uma quebra do processo quando há o crack da Bolsa em Nova York em 29, e que todo o patamar econômico brasileiro que era fundiado na exportação do café quebra. E neste processo, dois candidatos à presidência estão em jogo. Na realidade, 3. Nós temos Júlio de Castilho, temos Washington Luiz
E temos também, de um outro lado, uma união entre o Nordeste e o Sul, com a presença muito forte de Getúlio Dornelles Vargas. Ainda em 29, o seu vice-presidente, seu candidato a vice-presidente, João Pessoa, é morto na Paraíba. Por isso, a capital da Paraíba se chama João Pessoa. E ali nós temos uma ruptura direta desse processo fascista. E em 1930 nós temos uma revolução que começa como uma revolução e depois se torna num processo fascista, getulista, basicamente centrado no fascismo italiano e no nazismo alemão. O que nós devemos trabalhar no próximo vídeo. Neste vídeo, nós vemos que a República, ela é, na realidade, no início, simplesmente um arremedo de fascismos e processos antidemocráticos. Então nós temos que pensar nesse processo como um todo e vislumbrar que hoje nós vivemos ainda este grande processo e que nós hoje vivemos a penumbra, as nuvens negras de um processo fascista que pode acontecer ao nosso país. Portanto, no próximo vídeo vamos falar de Vargas. Período este que é um período que pode ser muito bom para alguns e muito ruim para outros. Ele foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Um forte abraço e fiquem com Deus.